Olá a todos, aquele abraço. Trago-vos hoje uma série de exercícios sobre cinemática do 11º ano. Bem, o que é isto da cinemática? Cinemática não é mais do que o estudo do movimento, mas sem nos preocuparmos com as causas desse mesmo movimento. No nosso exemplo, temos um carrinho que anda de um lado para o outro e não estamos minimamente preocupados com aquilo que o faz andar. Vamos começar. Então, temos o nosso carrinho que anda de um lado para o outro e temos aqui a imagem estroboscópica desse movimento. Convém explicar o que é uma imagem estroboscópica. Ora, temos uma máquina fotográfica que, no nosso caso, tira uma fotografia de 10 em 10 segundos. Então, o que é que aconteceu? Começámos o movimento em A, 10 segundos depois o carrinho estava na posição B, 10 segundos depois estava na C e por aí em diante. Na primeira pergunta, pedem-nos para caracterizar o deslocamento entre as posições A e E. Porquê é que eles nos estão a pedir para caracterizar e não para calcular o deslocamento? O deslocamento é uma grandeza vetorial. Neste caso, um vetor com início em A e a extremidade em E. Ou seja, isto seria o nosso vetor de deslocamento. Neste caso, não é suficiente darmos apenas o comprimento deste vetor, ou se quiserem, o valor do deslocamento. É necessário também dizermos qual a direção, qual o sentido deste vetor e o ponto de aplicação. Tenha atenção a isto porque é uma rasteira comum em exames e testes. Ou seja, deslocamento, velocidade e aceleração são tudo grandezas vetoriais. Ou seja, não basta dizer que eu me desloquei 20 metros, eu preciso de caracterizar o vetor também. O ponto de aplicação será o centro de massa do carrinho. Isto assumindo desde já que o carrinho pode ser reduzido ao seu centro de massa. A direção é horizontal, como podemos ver aqui pela representação do nosso referencial. Sentido da direita para a esquerda. Quanto ao comprimento daquele vetor, reparem que ele parte da posição menos 30 e acaba na posição 50. Logo, temos um comprimento de 80 metros. No caso de estarmos a caracterizar o vetor, este valor será sempre positivo. É a norma daquele vetor. Uma coisa muito importante no que diz respeito ao deslocamento é o seguinte. Eu só preciso ter atenção à posição inicial e à posição final. Eu não quero saber o que é que se passou lá pelo meio. Questão 1.2. Calcule o deslocamento escalar do carrinho. Primeira coisa, não dizendo exatamente entre que posições é que eles estão a falar, então quer dizer que se trata de todo o movimento, ou seja, de A até E. Agora, temos de ver o que é o deslocamento escalar. Sendo o deslocamento uma grandeza vetorial, não é prático estarmos sempre a fazer a caracterização do nosso vetor. A partir do momento em que já foi estabelecido um referencial, no nosso caso, o sentido positivo é da direita para a esquerda e tem aqui o 0. E sabendo que este movimento se faz apenas numa direção, diz ali que se trata de um referencial unidimensional, então podemos arranjar aqui uma forma de caracterizar o vetor apenas num único valor. O ponto de aplicação será sempre o centro de massa do objeto. A partir do momento em que estabelecemos um referencial, então também já temos a nossa direção, que neste caso é horizontal. A partir de agora, basta calcular o deslocamento desta forma, ou seja, ΔX é igual a x final menos x
inicial. Sempre que este valor for positivo, quer dizer que o nosso vetor também ele tem a direção em que o referencial é positivo. Ou seja, no nosso caso, se der positivo, quer dizer que o nosso vetor está da direita para a esquerda. Se der negativo, quer dizer que está da esquerda para a direita. Ou seja, resolvemos assim o problema do sentido. Vamos pôr então aqui os valores. A posição final é 50. A posição inicial é menos 30. Atenção aqui ao sinal. Temos então um deslocamento de 80 metros. Logo, sabemos que o nosso vetor está da direita para a esquerda, ou seja, no sentido positivo. Na pergunta seguinte, pedem-nos qual a rapidez média do carrinho entre as posições A e C. Aqui temos de ter em atenção que a rapidez não está relacionada com o deslocamento. A rapidez está relacionada com a distância percorrida, neste caso entre A e C. E a distância, ao contrário do deslocamento, é uma grandeza escalar. Ou seja, para caracterizar a distância, basta dar o seu valor. Por exemplo, o caso da temperatura. A temperatura da água são 25 graus. Está feito. A distância. Pensem, por exemplo, do conta-quilómetros do automóvel. Se eu estiver a andar para a esquerda, para a direita, a subir e a descer, aquilo aumenta sempre. A única coisa que interessa é o seu valor, ou seja, quanto é que eu andei. Agora, muitas vezes, o valor da distância coincide em módulo com o valor do deslocamento escalar. Agora, no nosso caso, entre A e C, houve uma inversão de sentido. E sempre que há uma inversão de sentido, nós podemos calcular a distância da seguinte forma. D igual ao módulo do primeiro deslocamento mais o módulo do segundo deslocamento. Primeiro, porque o módulo. Ora, eu não estou interessado só andar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, por isso é sempre positivo. Agora, aqueles dois movimentos, quais são eles? É o deslocamento entre A e B e depois o deslocamento entre B e C. Ou seja, naquele ponto, neste caso no ponto B, em que houve uma inversão de sentido, nós temos de separar aquilo em dois deslocamentos. Se houvessem duas inversões de sentido, neste caso então, teríamos de separar aquilo em três. Vamos lá então a contas. Delta x1, ou seja, entre A e B, posição final menos 50, posição inicial menos 30. Segundo deslocamento, entre B e C, posição final 0, posição inicial menos 50. Então ficamos aqui com 20 mais 50, ou seja, 70 metros. Em que 20 metros foram percorridos no sentido negativo, atendendo ao nosso referencial, e os 50 no sentido positivo. No entanto, estamos a falar de distância, logo não interessa. Bem, eu ando aqui à volta com a distância, mas não foi isso que nos pediram. Eles pediram a rapidez média. Mas a rapidez média relaciona-se com a distância. E relaciona-se de que forma? Rapidez média é igual a distância percorrida sobre o tempo que demorou a percorrer essa distância. Já agora, distância por vezes também aparece como S. Vamos lá então. Distância são 70 metros. Quanto tempo demorou a percorrer? Ora, cada fotografia corresponde a 10 segundos. Ele demorou 10 segundos de A a B e outros 10 de A a C. Logo, vamos ter de dividir por 20 segundos. 70 a dividir por 20 é o mesmo que 7 meses, ou seja, 3,5 unidades disto, metro por segundo. Temos aqui a fórmula que nos dá a rapidez média. Caso estivéssemos interessados não na rapidez média, mas sim na velocidade média,
esta seria calculada pelo deslocamento sobre o intervalo de tempo. Mas, tomem atenção, o que eu tenho ali também não é bem a velocidade média, isto porque a velocidade média, como qualquer velocidade, é uma grandeza vetorial. O que eu tenho ali é a componente escalar da velocidade média. Mesmo assim, tomem atenção porque nós usamos muitas vezes rapidez e velocidade como sinónimos, em física não o são. Para que a rapidez média e a componente escalar da velocidade média coincidam, precisa de acontecer duas coisas. Por um lado, lembrem-se que a rapidez média é sempre positiva, isto porque a distância também o é. Logo, temos de nos estar a deslocar no sentido positivo. Por outro lado, existe aquele problema relacionado com as mudanças de sentido. Ora, também não podem existir mudanças de sentido, para que então as duas possam ter o mesmo valor. Já temos aqui a segunda questão. Temos um carro que se desloca numa trajetória retilínea e nos primeiros 20 segundos temos ali a equação que nos dá a posição do carrinho em função do tempo. E pedem-nos para resolvermos ali uma série de questões recorrendo à calculadora gráfica. Vamos fazer aqui várias alterações. Para já, vamos partir do princípio que não temos calculadora gráfica. A ideia seria introduzirmos aquela equação na calculadora e vermos como é que está o nosso gráfico de posição de tempo. Por outro lado, vamos também imaginar que ainda não aprendemos a tirar a lei das velocidades a partir daquela equação. E vamos também partir do princípio que não sabemos o que é uma derivada. Sendo assim, não temos outro remédio, vamos ter de desenhar nós o nosso gráfico posição-tempo. Nós sabemos da matemática que uma equação de segundo grau corresponde a uma parábola. O que é que nós sabemos desta parábola? Bem, podemos calcular o x de 0 e o x de 0 é menos 18 metros, quer dizer que ele parte da posição menos 18, vamos pôr então aqui menos 18, e, atendendo àquele sinal, nós sabemos que a concavidade da parábola é voltada para baixo. Agora, eu não faço a mínima ideia onde está o vértice desta parábola. Pode estar aqui, até pode estar, eventualmente, daquele lado, que não faz sentido, neste caso, no contexto do nosso problema. Aquilo que sabemos do 10º ano é que a abscissa do vértice da parábola é dada por menos b sobre 2a. Ela está escrita na ordem certa. O b, neste caso, é 16, logo menos b será menos 16. E aqui ficará 2 vezes o a, que é menos 2. Ficamos com menos 16 sobre menos 4, o que dá 4. Para vermos, neste caso, a ordenada do vértice da parábola, basta fazer então o x de 4. Substituindo ali, ficamos com o valor de 14 metros. O vértice da parábola, então, é o ponto 4,14, aqui no nosso primeiro quadrante, quer dizer que a nossa parábola vai fazer isto. Temos aqui o nosso 4. Temos aqui o 14. Isto não está de todo à escala. Convém ver também quanto é que é o x de 20. Isto porque aquela equação é válida durante os primeiros 20 segundos do movimento. E temos o valor de menos 498 metros. Ou seja, depois de passar por ali, isto desce até ali aos confins do inferno, na posição menos
498. E temos aqui toda a informação relevante condensada num gráfico de posição de tempo que não está de todo à escala. Pergunta número 2.1. Em que sentido se movimentava o carrinho no início? Reparem que o sentido positivo do X é de baixo para cima e, inicialmente, o carrinho está a ficar com valores cada vez mais positivos de X. Logo, é no sentido positivo, sem dúvida. Em que instante o carrinho se encontra mais afastado da origem do referencial? Neste caso, não há dúvidas, é lá em baixo, aos 20 segundos, quando ele está na posição menos 498 metros. Quando se dá a inversão do sentido do movimento? Reparem que até aos 4 segundos os valores de X estão a aumentar, depois passam a diminuir. É exatamente ali no vértice da parábola que se dá a inversão. Nós demos ao trabalho de ver aqui, é ao instante t igual a 4 segundos. 2.4. Qual a distância percorrida pelo carrinho? Reparem que nós temos uma inversão de sentido aos 4 segundos. Logo, a distância é dada por delta x1 mais delta x2, porque houve uma inversão de sentido. Este delta x1 é entre os 0 e os 4 segundos. E este entre os 4 segundos e o final, que são os nossos 20 segundos. Delta x1, posição final 14, posição inicial menos 18. Delta x2, posição final menos 498, posição inicial 14. Ficamos com 544 metros. Tirei dali a informação que já não é relevante neste momento. 2.5. Calculo a velocidade escalar média entre os 0 e os 20 segundos. Lembrem-se, a velocidade média está relacionada com o deslocamento. E o deslocamento tem apenas em consideração a posição final e inicial. Posição final menos 498 menos a posição inicial, que é menos 18. Isto vem exatamente aqui desta forma. Posição final menos posição inicial. Temos menos 480 metros que foram percorridos num intervalo de tempo de 20 segundos. A nossa velocidade média, ou seja, aliás, a componente escalar da velocidade média será os menos 480 sobre 20. Ou seja, menos 24 metros por segundo. Por fim, 2.6. O módulo de velocidade instantânea do carrinho permaneceu constante. Justifique. Bem, quem é a velocidade instantânea? Nós temos a velocidade média. Se nós formos apertando muito o intervalo onde estamos a calcular a velocidade média, ficamos com a velocidade instantânea. Graficamente, corresponde ao declive de uma reta tangente. Vamos imaginar aqui, faz de conta que temos aqui 3 segundos, o declive daquela reta verde, que é tangente à vermelha, ou seja, tocam-se apenas num ponto. O declive da reta verde é o valor da velocidade instantânea. Imaginando ali o instante t igual a 3 segundos, mas isto podia ser válido para qualquer instante, se nós desenharmos aquela mesma reta tangente para um tempo um bocadinho antes do 3 e um bocadinho depois do 3,
aquilo que se verifica é que temos retas que são também elas ligeiramente diferentes. Ou seja, em nenhum momento o declive daquela reta vai permanecer constante. Resposta é não. Para que permanecesse constante, nós tínhamos de ter uma zona com uma reta, fosse ela de declive positivo, negativo ou até de declive zero, ou seja, uma reta horizontal. Mais tarde, nós vamos olhar para uma equação deste género e percebemos logo que estamos perante um movimento uniformemente acelerado. Ora, se o movimento é uniformemente acelerado, logo a velocidade nunca permanece constante. Aliás, mais tarde vai haver um vídeo só sobre gráficos de posição de tempo em que depois poderemos ver isto mais aprofundadamente. Teremos mais à frente pelo menos mais um vídeo referente a esta fase inicial da mecânica do 11º. Para já, ficamos por aqui. Se tiverem paciência, podem subscrever o canal e vemo-nos daqui a uns dias.